Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um Vamos Falar de Web Rádio. Por aqui, Kleber Almeida. Muito prazer ter você aqui para a gente bater esse papo, trocar uma ideia sobre Web Rádio, nos ajudando aí a fortalecer esse setor, esse mercado de rádio na internet. Conto muito com a sua participação e aproveita também para ir nas minhas outras redes sociais. Lá no Instagram eu estou como @loucokrebs, também tem o meu canal no YouTube. Procura aí por Kleber Almeida Locutor que você vai achar rapidinho. E nós temos um canal no Telegram, o Ondas Digitais, muito legal, com uma galera lá para a gente trocar ideia sobre Web Rádio, estender os nossos conhecimentos. Então, bora falar de Web Rádio. Neste episódio eu quero falar com você sobre a minha experiência com o website, o site das nossas web rádios. Como vocês já sabem, eu montei a minha primeira web rádio em 2009 e assim que nós decidimos montar essa primeira web rádio, decidimos o nicho primeiro, conversamos ali, os 3 sócios na época, decidimos o nicho e aí partimos para a produção em si, da web rádio, o todo, o estúdio, o que precisava ter, enfim, e como nós faríamos a transmissão disso. Uma das primeiras coisas que eu consegui já de cara apresentando uma proposta de projeto foi uma parceria com uma empresa de streaming. Foi muito legal. Eu nem tinha a web rádio pronta ainda, olha que interessante, mas eu escrevi todo o projeto, liguei para aquela empresa de streaming, fui até a empresa, fiz uma reunião com o dono lá e aí eu consegui um streaming gratuito. Por muitos anos nós fomos parceiros também de vários outros negócios, foi muito legal. Então olha que interessante o argumento, ter um planejamento, ter um porquê a sua web rádio existe. Você precisa ter essa fundamentação, você precisa ter esse argumento na ponta da língua para que você consiga conquistar anunciantes, parceiros, apoiadores, enfim, e até a sua própria audiência. E feito isso, então nós já tínhamos lá o streaming na mão, estávamos criando o nosso estúdio, nós fomos criar o nosso site. Porque desde o princípio, eu já tinha muita convicção que nós tínhamos que ter o nosso próprio site. E por que isso? Porque quando a gente tem o nosso próprio site na mão, é a nossa ferramenta, Tá na nossa mão, a gente pode fazer do jeito que a gente bem entender. E claro que é possível sim fazer do jeito que a gente quer, com seus gostos e tudo mais, também são válidos, mas o que precisa estar muito forte e presente lá é a usabilidade, que a gente chama de UX, User Experience, que é a usabilidade do usuário. Sem isso, o seu ouvinte, quem vai ler os seus conteúdos, vai ouvir seus podcasts, vai ouvir a sua programação, não terá uma boa experiência dentro do seu site. E isso faz com que ele abandone o seu site. Um site mal planejado, onde as pessoas não encontram o que elas buscam, dá taxa de rejeição. E essa taxa de rejeição geralmente acontece nos 3 primeiros segundos. A pessoa entra no seu site, vê que não é nada daquilo que ela imaginou ou o que ela esperava, aquilo que ela foi buscar lá não estava bem claro para ela, na cabeça dela, ela abandona o seu site. E o Google te penaliza por isso. Olha, tá tendo muita taxa de rejeição nesse site. Ou seja, o conteúdo não tá bacana, o UX não está bacana. E se ele não estiver responsivo, então, aí o Google penaliza mesmo. Então, o que seria responsivo para aqueles que ainda não sabem? O seu site, quando ele é navegado via celular, ele precisa se modelar para a tela do celular, Então ele se adapta para a tela do celular. Isso é um site responsivo. Então a gente já começou a pensar tudo isso. Eu já tinha uma experiência bacana com o site e aí eu sugeri para os meus sócios. Eu falei, não vamos usar o site administrável das empresas de streaming. Vamos ter o nosso próprio site para a gente fazer do jeito que a gente quiser e bem planejado, bem estruturado, com blocos onde a gente pode colocar anúncios planejados para a gente inserir isso no nosso Media Kit do jeito que a gente acredita que vai dar certo. O que as empresas de streaming oferecem hoje nos sites administráveis são blocos, que todos são iguais, inclusive. Se você pegar o site administrável da empresa A, da empresa B, da empresa C, da empresa D, enfim,
todos são iguais basicamente. Tem ali as top 10, um chat, espaço para colocar vídeo, né, enquete e distribuição de banners de forma aleatória, que com certeza absoluta não serão atrativos para o seu cliente, para o seu anunciante, para o seu ouvinte. Às vezes você quer fazer uma campanha institucional ali, né? Uma campanha interna, vai colocar um banner no seu site e você não tem um planejamento disso. Você está totalmente na mão de um site amarrado, né, que só te oferece colocar banner no lugar X, Y, Z. E se você quer colocar em outro lugar que você acredita que é mais visível para sua audiência, você não consegue. E isso não é nada bom, nem um pouco bom. E isso foi em 2009, né? Hoje em dia, nós temos muitos recursos para você fazer um bom site. Recursos pagos, recursos gratuitos. Por exemplo, o Google mesmo te oferece a opção de criar um site gratuito dentro da sua plataforma, dentro da plataforma do Google. De uma maneira muito fácil, muito simples, muito intuitiva. Já fiz um vídeo, tá no meu canal no YouTube e também no meu IGTV. É só procurar que você vai encontrar, e eu já fiz até um tutorial lá de como montar aquele site, deixar de uma maneira limpa, clean, impactante, visual. Então é melhor ter um site do Google do que ter um site administrável que você não pode fazer nada, que você está totalmente amarrado, né? Se você quer criar uma estratégia, por exemplo, de anúncio para o seu potencial investidor em anúncios aí, você não consegue. Você só pode falar para ele assim, ó, eu só tenho esse e esse espaço e ponto. Será que você consegue medir a audiência desses espaços? Muito provavelmente não. E com um site próprio você consegue fazer tudo isso. Você consegue entender onde o seu cliente está chegando primeiro. É pela sua home? É por algum post? Né? É por alguma imagem que você colocou? Quando ele está na home, onde ele vai? Ele fica no topo? Ele vai para o meio? Para onde o mouse dele aponta? Isso tudo é 100% possível de fazer hoje em dia. Nós temos diversas ferramentas disponíveis, como eu falei, de forma gratuita. Você vai para o Pro para ter um a mais, né? Você pode pagar ali um pouco, mas as empresas oferecem um recurso básico, pelo menos, para você compreender a navegabilidade do seu site. Por mapa de calor, por exemplo. Existem recursos na internet, como o Hotjar, por exemplo, que ele te oferece uma opção de entender onde o seu ouvinte está passando o mouse no seu site. E aí, por mapa de calor, ele vai mostrar assim, ó, onde estão as partes em vermelho, é que o seu ouvinte está passando mais o mouse lá. E aí você consegue compreender o que ele está olhando no seu site. E a partir daí, você consegue criar estratégia de venda, consegue melhorar a posição do seu player, consegue melhorar a posição de algum artigo, de alguma coisa importante que você queira que o seu ouvinte veja no seu site. Então, olha os recursos que a gente tem na mão hoje e que a gente deixa de usar. E lembra de um detalhe? Lembre-se sempre de um detalhe. Nós somos mídia de internet. Nós, como gestores de uma empresa dentro da internet, temos a obrigação de conhecer esses recursos. Por isso que eu canso de falar e nunca vou deixar de ficar repetindo isso. Pare de ficar pensando como que eu transmito minha web rádio no Facebook, como que ponho o player da minha rádio no Facebook, por que o Facebook está derrubando a minha transmissão. Para com isso, porque isso não vai te levar a lugar algum. Acredite, o centro das atenções, o picadeiro, sabe, o palco do circo, vamos dizer assim, precisa ser o seu site. O seu site precisa ser o grande centro das atenções. E a partir dali é que a gente vai fazer comunicação multicanal. Vamos levá-los para as nossas redes sociais, vamos levá-los para o nosso app, enfim, podemos levá-los para diversos locais, mas o centro das atenções precisa ser o seu site, indiscutivelmente. Como eu falei, nós temos diversos recursos, diversos meios de criar um site. Os meus, por exemplo, são feitos em WordPress. E eu fui estudando, ao longo do tempo fui estudando, e garanto para você um detalhe, hein? É algo super intuitivo, bastante intuitivo.
Claro que para ter algo mais legalzinho, você vai ter que acabar investindo aí um pouco de dinheiro aí, anual, né? No meu caso, por exemplo, eu comecei pagando anual por um servidor, né? Que não é um servidor de streaming, é um servidor de internet que vai hospedar o seu site. Eu pagava na época, eu acho que era algo em torno de R$300 por ano. Dilui isso nos meses, é pouco para você ter algo profissional. E aí, conforme eu fui profissionalizando o negócio, fui deixando tudo com um aspecto profissional, com conteúdo, e a coisa foi evoluindo, eu fui apresentando propostas daqui, propostas de lá, e hoje eu não pago por esse serviço, porque eu tenho parceiros que hospedam os meus sites na internet. Todos os meus sites hoje foram feitos por mim. O da Rádio Social Plus Brasil, da Rádio Rock BR, da minha produtora Na Mosca Produções, o do evento sobre web rádio, que é o EPWBR, né, o Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras. O site foi feito por mim também. O meu próprio site de locutor foi feito por mim, que é o kleberalmeidalocutor.com.br, e eu acabei de atualizá-lo agora. Os sites dos meus cursos, o Ondas Digitais, que é o curso de web rádio, foi feito por mim. O site Locução 360, que é o curso de locução comercial, foi feito por mim. E por que eu faço isso? Porque eu não quero pagar para alguém fazer? Não, porque ao longo do tempo eu fui estudando e entendendo a necessidade que um bom site tem para você fazer vendas, para você criar audiência, para você criar engajamento. E como eu sempre gostei disso também, acabei me envolvendo com isso. No comecinho estudei HTML, depois eu parti para o Joomla, que também é um sistema de montar site que existe até hoje também. E depois eu migrei para o WordPress, fui entendendo o quão fácil é de montar um site no WordPress. E eu fiquei apaixonado, falei, é super simples, existem diversos plugins, recursos que vão facilitar para o seu site ficar mais atrativo, muito mais funcional, muito mais profissional, para você ter as métricas de audiência, associar isso no Analytics do Google para entender a sua audiência, se está vindo do desktop, se está vindo do mobile, criar um player fantástico para colocar numa posição estratégica do seu site, enfim, olha a importância que o site tem. Então, nessa edição, eu trouxe para você essa importância, para você pensar, olhar para o seu site agora, abre ele agora aí e veja como é de fato o seu site, como que tá a cara dele. Tá uma bagunça visual, tem banner espalhado para todo lado, sem causar nenhum efeito em quem tá vendo. E principalmente efeito de venda para o seu cliente, para aquele anunciante que te pagou para colocar aquele banner lá. Será que realmente as pessoas estão vendo aquele banner? Será que está levando audiência para aquele cliente que pagou para colocar aquele banner lá? Será que realmente ele está vendendo o produto dele, o serviço, ou está colocando em exposição a marca que ele tem? Você precisa saber disso. Você tem que mensurar isso e tem que mostrar isso no final do mês para aquele anunciante, para que ele renove 1, 2, 3, 4, 5 vezes com você e não queira nunca mais sair, nunca mais deixar de anunciar com você, e que você gere um faturamento saudável, uma saúde financeira para sua empresa, que é a sua web rádio. Então, o exercício é esse aí, dá uma olhada no seu site, vê se ele está clean, vê se ele tem uma experiência bacana de navegação, compartilha com seus amigos, com seus familiares, pergunte para eles e peça que eles realmente respondam com sinceridade. Você acha que tá legal? O que falta? Tá muito bagunçado? Tá muito poluído? Qual é a sua verdadeira opinião? Recebe isso e modifica para melhorar o seu negócio. Muito obrigado por ter chegado ao final de mais um episódio do Vamos Falar de Web Rádio. E quero lembrar você do meu curso de web rádio, o Ondas Digitais, que é para você que ainda não tem uma web rádio e para você que já tem uma. Que tal já começar com tudo? Abrir uma web rádio, como deve ser feito? Ou você que já está caminhando aí, que tal melhorar, profissionalizar e deixar, claro, sua web rádio lucrativa? Acesse aí, www.ondasdigitais.com.br, dá uma olhada em todo o planejamento do curso, está disponível nesse site, você vai compreender quais as vantagens você terá para a sua web rádio crescer junto com esse curso. Está pensando em preço? Não se preocupe, garanto para você que é um preço muito acessível. Então acesse aí, www.ondasdigitais.com.br. Mais uma vez, muito obrigado por ter conferido mais uma edição desse podcast, o Vamos Falar de Web Rádio, e a gente se vê na próxima edição.
Um beijo no seu coração. Tchau!